Olá, gente! Hoje vamos trabalhar com estação total. Então vamos mostrar o instrumento e vamos ver os procedimentos que são utilizados para executar levantamentos com ele. Ok? Vamos! Veremos na aula de hoje algumas noções de como executar levantamentos planimétricos ou planialtimétricos utilizando a estação total. Antigamente, esses levantamentos eram realizados utilizando teodolitos com auxílio de trenas para medição de ângulos e distâncias. No entanto, com a chegada da estação total, esses instrumentos ficaram obsoletos, porque a estação total, que tem tecnologia para realizar medição eletrônica de ângulos e distâncias, vai permitir realizar o mesmo tipo de levantamento de uma forma mais rápida, mais eficiente e mais precisa. A estação total permite medir ângulos horizontais e verticais com precisão que pode variar entre 2 e 7 segundos de grau, distâncias com precisão milimétrica. Quando é realizada uma medição, o instrumento permite obter a distância horizontal, a distância vertical e a distância inclinada. Podemos trabalhar com coordenadas métricas, escolhendo utilizar coordenadas topográficas ou coordenadas UTM. E a grande vantagem também é que todos os dados de um levantamento podem ser armazenados na memória digital do instrumento e depois transferidos para um computador ou qualquer outro dispositivo que permita fazer o processamento desses dados. Como mede a estação total? Para medir com a estação total, esse alvo que contém no centro um prisma de espelhos deve ficar posicionado no ponto que será objeto da medição. Com a luneta do instrumento direcionada perfeitamente no centro do prisma, é executada a medição. Nesse instante, uma onda eletromagnética emitida pelo instrumento atinge o prisma, é refletida e retorna para a estação total. A estação total, que conhece a velocidade de propagação dessa onda e mediu o tempo que ela demorou para atingir o prisma e retornar, calcula a distância percorrida pela onda no trajeto. Vamos utilizar esta estação total TOPCon do Laboratório de Topografia do Departamento de Geologia da UFC para mostrar os principais componentes e alguns dos aspectos envolvidos no manuseio deste tipo de equipamento. Então, uma estação total basicamente realiza dois tipos de movimentos: rotação horizontal, que permite realizar a medição de ângulos horizontais, e esse basculamento da luneta, que permite realizar a medição de ângulos verticais. Acima da luneta temos essa mira que permite realizar uma visada de aproximação, apontando o instrumento para o alvo antes de colocar nosso olho na lente ocular. Ao fazer a visada, esse anel de enfoque permite ajustar o foco da imagem, e esse anel da lente ocular permite ajustar a nitidez do retículo que aparece no campo visual. No outro extremo da luneta temos a lente objetiva, que é por onde sai a visada, e também o dispositivo de medição eletrônica de distância. Para controlar os movimentos de rotação do equipamento e basculamento da luneta, temos os parafusos de trava e de chamada. Nessa posição de aqui encontramos os parafusos de trava e de chamada do movimento horizontal. O parafuso de trava permite liberar ou fixar o movimento de rotação horizontal. Quando o instrumento está travado, utilizamos o parafuso de chamada para realizar movimentos mais finos e direcionar a visada com precisão. Os parafusos de trava e de chamada verticais têm a mesma função. Agora o instrumento está travado no movimento vertical e horizontal. É nessa condição que utilizo os parafusos de chamada para realizar ajustes mais precisos no direcionamento das visadas. Ao fazer uma visada, o telescópio deve estar certeiramente direcionado para aqui, para o centro do prisma de espelhos. Antes de executar medições, precisamos nivelar o equipamento.
Para isso, nos apoiamos nesse nível de bolha circular e realizamos um ajuste inicial regulando a altura das pernas do tripé. A estação total precisa ser nivelada com alta precisão. Num segundo passo, utilizaremos o nível eletrônico que aparece no display do equipamento e os parafusos calantes para obter um nivelamento de maior precisão. Os botões de comando e a tela do instrumento, onde aparecem as diferentes funções do mesmo, são utilizados para criar e gerenciar projetos, definir o tipo de levantamento que será realizado, inserir as informações necessárias para referenciar o ponto ocupado pela estação, executar medições e diversas outras funções do equipamento. O corpo principal do alvo, que é posicionado nos pontos a serem medidos, é composto por um prisma de espelhos, que tem a função de refletir a onda eletromagnética emitida pelo instrumento para que esta retorne até o próprio instrumento e possa ser completado o processo de medição eletrônica de distância. O prisma está acoplado a um bastão que tem uma graduação métrica para determinar a altura do alvo. Essa altura deve ser informada ao instrumento toda vez que é realizada uma medição. O bastão tem acoplado um nível de bolha circular para garantir a verticalidade do mesmo quando ele é posicionado no ponto. Aqui vemos um detalhe do nível eletrônico com o ajuste realizado movimentando os parafusos calantes. Os valores angulares para as direções X e Y indicam quanto se afasta o instrumento da horizontal nessas direções. Quando esses valores estão zerados, significa que o instrumento está corretamente nivelado. Para posicionar a estação total, a maioria dos modelos estão equipados com um prumo laser. Este dispositivo projeta um laser perpendicular ao plano horizontal do equipamento. Essa projeção, então, deve ser posicionada acima do ponto que será ocupado pela estação total. A modalidade de levantamento por coordenadas permite realizar levantamentos planimétricos ou planialtimétricos, nos quais determinaremos as coordenadas métricas de todos os pontos levantados. Como ponto de partida para este tipo de levantamento, sempre devemos ter um ou dois pontos com coordenadas conhecidas. O instrumento de medição, a estação total, deve ser estacionado num ponto que garanta duas condições. Primeiro, esse ponto deve poder ser referenciado com coordenadas de orientação. E em segundo lugar, a partir desse ponto, temos que ter visibilidade para poder medir os pontos que pretendemos levantar no trabalho. Tratando-se de levantamentos planialtimétricos, a altura do instrumento e a altura do prisma devem ser medidas e introduzidas entre os dados que são carregados no instrumento, pois essas informações serão utilizadas nos cálculos altimétricos. Uma vez estacionado o instrumento, tendo seguido todos os procedimentos de posicionamento e nivelamento, cria-se uma obra ou um projeto que é onde todos os dados do levantamento ficarão armazenados. A continuação, será necessário referenciar essa estação ocupada, determinando sua posição com coordenadas e sua orientação. Para isso existem três opções. Vamos começar pela primeira, na qual o ponto ocupado é um ponto aleatório, ou seja, não temos conhecimento das coordenadas desse ponto, e será referenciado realizando duas visadas de ré para pontos com coordenadas conhecidas. No exemplo que vamos trabalhar aqui, utilizaremos pontos vermelhos para indicar os pontos referenciados, ou seja, os pontos cujas coordenadas são conhecidas, temos dois pontos vermelhos aqui, e pontos amarelos para indicar os pontos que serão levantados no serviço. Vamos ver então esse procedimento. Temos aqui o operador do instrumento e esse outro rapaz aqui é quem vai auxiliar segurando o prisma. Então é realizada a primeira
medição para um ponto de coordenadas conhecidas. O auxiliar ocupa a posição do outro ponto com coordenadas conhecidas e é realizada essa segunda visada. A partir desses dados coletados com as duas visadas, o instrumento automaticamente calcula as coordenadas do ponto ocupado. Uma vez referenciada a estação ocupada, o levantamento continua medindo os pontos para determinar suas coordenadas. Nesse caso, serão medidos os pontos amarelos. Então, o auxiliar vai ocupando as posições dos pontos que serão medidos. E o operador do instrumento direciona a estação total para esses pontos e executa as medições. Podem ser medidos tantos pontos quanto sejam necessários para completar o trabalho que está sendo realizado. Bem, vamos ver agora a segunda opção de como referenciar uma estação ocupada. Nesse caso, o ponto ocupado será um ponto já referenciado. Utilizaremos esse ponto aqui para instalar a estação total. E a visada de ré será direcionada para outro ponto também referenciado, que será esse ponto daqui. Então, o instrumento é instalado no ponto indicado e as coordenadas de ambos pontos serão inseridas na estação total para que esta possa realizar os cálculos correspondentes à orientação e posicionamento dessa estação ocupada. A partir daí, todo o levantamento realizado será referenciado com essas condições, a partir das informações desses dois pontos. A terceira opção, que veremos agora, para referenciar a estação ocupada, também utiliza a ocupação de um ponto referenciado. Porém, é a menos precisa de todas, porque a visada de ré é executada na direção de um azimuth previamente medido. A medição desse azimuth geralmente é realizada com uma bússola, o que vai introduzir uma precisão bem mais baixa na determinação da orientação do levantamento. Então, os procedimentos se iniciam novamente com a estação total posicionada num ponto referenciado com coordenadas conhecidas e a visada será realizada para esse poste aqui com o azimuth entre a estação e o poste previamente medido utilizando uma bússola. Os dados inseridos no instrumento então são as coordenadas do ponto ocupado por ele e o azimuth registrado entre o instrumento e o alvo para o qual foi direcionada a visada. Com isso, o levantamento a ser executado tem referenciamento de posição e de orientação. Havendo referenciado a posição da estação com qualquer uma das opções, A1, A2 ou A3, depois se procede de forma normal para realizar o levantamento dos pontos e determinar suas coordenadas. O prisma deve sempre estar direcionado para o instrumento e com a luneta do instrumento centralizada no prisma é realizada a visada. Com o levantamento concluído, os dados podem ser exportados para qualquer computador, para serem processados e utilizados na elaboração da planta topográfica. Aqui um exemplo correspondente a um levantamento plano e altimétrico, onde vemos os diversos pontos com sua identificação e o tipo de ponto indicado. Todas as informações são introduzidas na hora do levantamento na própria estação total. Então, os dois primeiros são marcos de referência, tenho 3 estações e pontos com levantamento de informações geológicas. Para cada ponto, a coordenada leste, coordenada norte e a elevação.
Gente, muito obrigado mais uma vez. Na próxima vamos continuar trabalhando com levantamentos utilizando a estação total. Até breve.